tarde a gente começa com um caso de infância negligenciada. Uma criança de 2 anos entrou em coma alcoólico depois de beber cachaça em Governador Valadares. O garotinho tinha sido deixado sozinho em casa e foi levado às pressas para o hospital. O Conselho Tutelar foi acionado. A criança vive com a avó e os tios nessa casa do bairro Jardim do Trevo. Foi aqui que tudo aconteceu. No imóvel, ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. A criança de apenas 2 anos de idade teria ingerido cachaça. O produto estava numa garrafa PET em um dos quartos da casa. As coisas assim, cachaça, esse álcool, não pode ficar perto de menino não, porque o menino não tem juízo, pega, vai pensar que é água e bebe aí, né? O Conselho Tutelar está acompanhando o caso. De acordo com as informações, né, da própria avó da criança, ela saiu para combinar um serviço, uma capina de um lote. Foi rápida essa saída e quando ela retornou, essa criança tinha achado uma garrafa de cachaça que se encontrava debaixo de um colchão e havia ingerido. O menino foi socorrido pelos bombeiros e foi trazido aqui para o Hospital Infantil Municipal em coma alcoólico. Chegou a correr risco de morrer, mas já está fora de perigo e deve ter alta ainda hoje. De acordo com a conselheira, a avó da criança chegou a ser levada para a delegacia e já foi liberada. Essa criança já foi encaminhada para uma creche, né? Já foi feita a requisição da creche em caráter de urgência. Foi encaminhada também uma declaração para que seja concedido o benefício do Bolsa Família em favor desta avó para que ajude na criação dessa criança. Agora o balanço dos acidentes nesse feriado de 1º de maio. 8 pessoas morreram, 199 ficaram feridas em acidentes registrados apenas nas rodovias federais entre a última quinta-feira e o domingo, no feriado prolongado do Dia do Trabalho. Os números foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal nesta segunda. Segundo a polícia, foram 182 acidentes nos últimos 4 dias. A sexta-feira, 1º de maio, e o domingo foram os dias que mais registraram ocorrências, 48 cada. Mas a maioria das mortes aconteceu no dia do feriado, durante a tarde. Funcionários de um presídio do Centro Socioeducativo de Divinópolis, no centro-oeste do estado, fizeram uma manifestação nessa manhã para cobrar melhores condições de trabalho. Eles reclamam principalmente da superlotação das unidades. Na porta do presídio Floramar, cerca de 30 trabalhadores do setor administrativo da unidade e do centro socioeducativo se reuniram para pedir aumento salarial. Essa recomposição salarial é uma equiparação que nós estamos pedindo com um piso, né, proporcional entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Os servidores reivindicam também melhores condições de trabalho, já que a maioria dos presídios do estado está superlotada. Floramar foi construído para 270 presos, tendo uma capacidade em caso de superlotação para 440 presos e atualmente nós estamos com em torno de 780 presos. Com essa superpopulação carcerária, nós temos que se desdobrar no atendimento aos presos para que eles sejam bem atendidos. Se não, o governo não aceitar a nossa proposta, né, hoje, possivelmente nós vamos entrar em greve. Piso justo já! Piso justo já! Isso não é um fato localizado, o problema se estende por todo o estado, em praticamente todas as unidades. Presídios abarrotados, sem poder receber novos presos. O governo do estado fala em pacto social e a OAB fala em audiências imediatas para não deixar acumular julgamento de presos provisórios. O presídio Antônio Dutra Ladeira comporta 1.163 detentos. Hoje está com 1.893 pessoas presas. A penitenciária José Maria Alquimim tem lugar para 1.162 presos, mas possui 1.760 encarcerados. O Ceresp da Gameleira comporta 404 detentos. Atualmente amontoa 1.500 pessoas. O sistema prisional de Minas pode ser comparado a um imenso barril de pólvora prestes a explodir. Quem sustenta isso são as próprias ações do Ministério Público, que desde fevereiro deste ano acionou a Justiça para proibir a entrada de novas pessoas nos presídios de Belo Horizonte e da região metropolitana. Ao todo, 4 unidades prisionais sofreram com a ação do Ministério Público. A primeira, e com a situação mais crítica, foi o presídio José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves. Com 829 vagas e 2.239 detentos, o presídio está impedido de receber mais pessoas. O sistema mineiro tem hoje uma peculiaridade, qual? A superlotação. Combinando com isso, o déficit de agente penitenciário. Nós temos 36 mil vagas para 65 mil presos.
e não para de crescer. Um sistema hoje que tem um encarceramento mensal de entre 400 a 500 novas pessoas. O subsecretário de Administração Prisional de Minas veio a público no início do mês passado. Relatou a deficiência do sistema e disse que o governo tem buscado novos recursos para a construção e ampliação de presídios no estado. Nós vamos ter que partir para um pacto social. Uma situação onde nós temos a consciência de que há problemas, de que o sistema prisional mineiro não atende ao que a lei determina, que ele está, aliás, bem aquém disso. Para o presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB Minas, há medidas que podem ajudar a desafogar o sistema penitenciário, que são mais rápidas e econômicas. O Estado, juntamente com a OAB, já está tomando essas medidas, que são as audiências de custódia. Ou seja, quando aquele cidadão é preso em flagrante, ele já vai ser levado imediatamente a um juiz, a um promotor, a um advogado ou até mesmo um defensor público, onde fará naquele momento a audiência para saber se é necessário ou não a prisão preventiva daquele indivíduo. Começou hoje e vai até o dia 22 deste mês a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta é imunizar quase 40 milhões de pessoas em todo o país. É uma dorzinha que vale a pena. Vem para reforçar a saúde. Todos os anos a gente toma e a gente nunca ficou gripado. Railda e o filho com deficiência foram um dos primeiros a receber a vacina da gripe. Até sexta-feira, os agentes de saúde vão imunizar as pessoas acamadas, os acompanhantes e idosos em casas de repouso. Para o público em geral, a vacina só será liberada a partir de sábado, dia 9 de maio. A dose só é contraindicada a pessoas com alergia a ovo. Devem ser vacinadas as crianças com mais de 6 meses e menores de 5 anos, pessoas com mais de 60, gestantes, detentos e funcionários da saúde. Só em BH são esperadas cerca de 670 mil pessoas. A meta é de atingir 80% desse público-alvo, mas lembrando que a gente sempre se prepara para atingir 100% da população. E é sempre bom lembrar de levar a caderneta de vacinação para que a gente verifique a situação vacinal dessas pessoas em relação a outras doenças. A vacina pode ser adquirida na rede particular por cerca de R$ 54. Dona Regina não perde uma campanha e hoje procurou o posto de saúde para buscar mais informações. Nunca mais tive gripe. Maravilha, não deixe de vir. Tomar uma vacina autorizada pelo Ministério da Saúde é uma coisa, agora tomar remédio por conta própria é outra e muito arriscada. Quem se automedica não só pode piorar uma gripe ou uma outra doença qualquer, mas põe em risco a própria vida. Uma campanha de conscientização contra essa prática muito comum no Brasil é realizada na rodoviária de Belo Horizonte. Esta mulher é professora, uma pessoa que se diz consciente dos perigos da automedicação. Mesmo assim, sem mostrar o rosto, ela conta que muitas vezes ignora as recomendações médicas. Dor de cabeça, estômago, dor muscular, febre. Eu sempre estou lendo contraindicação, essas coisas, mas por ser um problema que passa rápido, eu procuro o remédio. Vou na farmácia e compro. Ela tem uma filha de 15 anos que tem bronquite. Quando a doença ataca, é a mãe quem medica. De passar noites no hospital e receitar o mesmo remédio, a experiência falou mais alto. Meu marido já procura o remédio que o médico receitou antes. Como a professora, muita gente também se arrisca. Um remedinho para dormir às vezes. Às vezes a gente sente uma dorzinha de cabeça aqui, outra ali, toma um remedinho para despistar. Saúde é precária, né? Aí vai na farmácia, é mais fácil, chega lá, compra por conta própria, toma. Para chamar a atenção das pessoas de que elas podem piorar a situação da saúde ao tomar medicamentos sem o acompanhamento médico, o Conselho Regional de Farmácia lançou uma campanha de conscientização aqui na rodoviária da capital. A automedicação ela pode agravar o sintoma de uma doença ou mascarar o sintoma de uma doença que está pré-existente, mas que o paciente não consegue fazer essa autoavaliação. Eu posso ter hepatotoxicidade, né, que é um problema no fígado, eu posso ter problema nos rins por conta desse uso indevido. Até mesmo os chás terapêuticos não deveriam ser usados por qualquer paciente. Panfletos explicativos foram distribuídos, houve aferição de pressão e também foi montado um circuito interativo com alertas importantes. Não beber, não fumar, ficar atento quando a pressão estiver alta.
observar se não está com a validade vencida, providenciar não tomar remédio de auto-simaticar. A reportagem que você vai ver agora é um alerta para quem ainda tem o hábito de aceitar a ajuda de desconhecidos em agências bancárias. Um homem foi preso em flagrante nesse domingo aqui na capital, aplicando um golpe em clientes que faziam transações em caixas eletrônicos. Abner Mequeia Soares, de 27 anos, foi preso nesta agência da Caixa Econômica Federal no centro de Belo Horizonte. Câmeras do sistema Olho Vivo suspeitaram da atitude do rapaz, que, segundo a polícia, oferecia ajuda aos clientes que iam ao caixa eletrônico. O cliente entrava na agência, ele tentava trocar os cartões e, posteriormente, fazer transferência de crédito, né? Abner já tem passagens pela polícia por estelionato, roubo, furto, receptação e ameaça. Com ele, os policiais apreenderam este carro com placa clonada e chassi adulterado. A gente achou estranho, né? Porque é um indivíduo que está acostumado a cometer estelionato com um veículo Palio, né, novo, 2015, a gente desconfiou e checamos o chassi com a placa e constatamos que o veículo era clonado. O preso foi levado para a delegacia da Polícia Federal, mas como o crime que ele cometeu era afiançável, ele pagou a fiança e foi liberado para responder ao processo em liberdade. Uma mulher foi morta a golpes de machadinha em Igarapé, na Grande BH. O suspeito é o próprio marido. Segundo a polícia, o crime foi cometido diante da mãe da vítima e do filho dela, um bebê de 8 meses. Do lado de fora, um copo de bebida alcoólica, ingrediente da tragédia que aconteceria pouco depois dentro da casa. Leda Ferreira Rosa foi assassinada pelo companheiro, com quem vivia há cerca de 1 ano. A mãe dela mora ao lado e ouviu os gritos de socorro. Eu saí pra fora, de camisola e tudo. Aí, quando nós chegamos no portão ali, a gente viu ele dando facão, uma machadinha nela, entendeu? Mas a senhora ouviu alguma discussão? Vi, tava o dia inteiro, essa brigando deu semana passada. O casal começou a discutir aqui no quarto. Tudo indica que a jovem de 24 anos levou os primeiros golpes ainda na cama, onde o agressor deixou 2 ferramentas, um martelo e essa marreta que tem marcas de sangue, assim como as paredes. Quando o irmão da vítima chegou para tentar prestar socorro, a jovem já estava morta no meio da sala. Wilson Bezerra da Silva, de 47 anos, conseguiu fugir antes da polícia chegar. Pulou lá de cima mesmo, quem me viu, aí fugiu, né? Aí fugiu lá pra cima. Este policial diz que já havia sido chamado na semana passada por causa de uma confusão entre o casal. A mãe dela tinha chamado, ligou para o 190 chamando a viatura para estar um boletim de ocorrência que ele tinha agredido ela. Chegamos no local do fato, conversamos com a mãe dela, conversei com a vítima, perguntei a ela, você foi agredido? Não. Teve alguma ameaça contra essa pessoa? Não. Como é que vocês estão? Bem? Leda tinha uma filha de 7 anos de um outro relacionamento e um bebê de 8 meses com o Wilson. Segundo vizinhos, as brigas eram comuns entre o casal. Brigava sempre, era direto. Aí ela batendo panela na cabeça dele, eles saem correndo para rua fora. Sempre foi isso. Tem que saber quem leva dentro de casa, porque senão hoje, às vezes, você vai pensar tá levando uma pessoa, ou outra tá levando uma mais nova para sua casa, que pode destruir sua vida, como aconteceu nesse momento e nessa ocorrência policial. A construtora Covan chegou a um acordo com a Infraero para concluir a obra de ampliação da pista do aeroporto de Confins, que estava parada por falta de repasse de verba para a empreiteira. A empresa chegou a demitir os operários e eles fizeram um protesto nessa manhã. 120 trabalhadores se concentraram no canteiro de obras para cobrar os salários que, segundo eles, estão atrasados. Os trabalhadores dizem que não receberam da Covan o dinheiro do acerto e nem o valor referente ao ticket de refeição. O contrato seria encerrado no ano que vem, mas eles foram demitidos no início do mês passado. A empresa teria alegado falta de recursos para pagar os profissionais. Agora, nos enviou uma nota dizendo que a Infraero se comprometeu a resolver as pendências financeiras e que, diante disso, ia suspender os avisos prévios dos funcionários e retomar o serviço. A BH Airport, que é a concessionária atual do aeroporto de Confins, disse que ainda não foi notificada sobre essa decisão. A Covan é a mesma empresa que construiu o viaduto Guararapes, que desabou matando 2 pessoas em Belo Horizonte. O prazo para a conclusão do inquérito da Polícia Civil sobre a queda termina hoje.
A estrutura desabou sobre a Avenida Pedro I no dia 3 de julho do ano passado, durante a Copa do Mundo. Além das 2 mortes, 23 pessoas ficaram feridas. O laudo da perícia apontou erro de cálculo da empresa Consol, responsável pelo projeto, negligência da Superintendência de Desenvolvimento da capital e erros da Covan, que executou a obra, como, por exemplo, a retirada precipitada das escoras. Apesar do fim do prazo, a Polícia Civil não informou se o delegado Hugo Silva vai enviar ainda hoje o inquérito à Justiça. Por outras 2 vezes, ele pediu mais tempo para apurar outros detalhes do caso. Vamos ver como é que fica hoje. Agora nós vamos dar uma olhada no trânsito de Belo Horizonte, ao vivo, com a ajuda das câmeras da BH Trans. A gente vê aí a contorno com Tereza Cristina, na altura do viaduto Carlos Prates, o trânsito fluindo bem nos 2 sentidos. Aí vemos o viaduto Helena Greco, o trânsito também é tranquilo no local. Complexo da Lagoinha, o trânsito é intenso, mas não há retenção em nenhuma alça ou viaduto. Segunda-feira de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva no sul, Triângulo e Alto Paranaíba. Há possibilidade de chuva também nas regiões central, oeste e zona da mata. No norte, o sol aparece entre nuvens e não deve chover. Máxima de 27 graus em Belo Horizonte. 31 em Montes Claros. Em Varginha, a temperatura chega aos 28 graus. Aos 26 em Passos. E em Almenara, 30 graus. Em Belo Horizonte, céu claro, poucas nuvens, como você vê aí na imagem do Alto da Serra do Curral, ao vivo. A temperatura neste momento é de 27 graus e a umidade relativa do ar está em 54%. 2 irmãos foram encontrados mortos numa calçada do bairro Jardim América, em Belo Horizonte, nesse domingo. A suspeita é de overdose de droga. Os irmãos Luiz e Igor Pegas Rodrigues, de 21 e 22 anos, foram encontrados mortos nesta esquina do bairro Jardim América, região oeste de Belo Horizonte. Segundo parentes que não quiseram gravar entrevista, eles eram usuários de drogas e tiveram uma discussão durante a tarde de domingo. Ambos passaram mal e morreram. Segundo a perícia, os corpos não tinham sinais de violência e somente o laudo do IML poderá apontar a causa das mortes. E a polícia procura pelos suspeitos da tentativa de homicídio contra o prefeito de Ouro Verde de Minas, Geraldo José Luiz Lima, do PT. O político de 51 anos, conhecido como Gezinho, foi baleado no último sábado na zona rural do município, que fica no Vale do Mucuri. A Polícia Civil de Teófilo Otoni vasculhou a pequena Ouro Verde de Minas em busca de informações sobre os suspeitos do crime. Pelas ruas da cidade, que tem pouco mais de 7.000 habitantes, a notícia que tentaram matar o prefeito corria aos 4 cantos. É gente boa, né? Há vários anos eu conheço eles, nunca vi falar nada demais deles. Este é o primeiro mandato de Geraldo José Luiz Lima. Na casa dos pais dele, a família nos recebeu, mas não quis gravar entrevista. Este é o 3º atentado contra prefeitos de Minas Gerais em pouco mais de 20 dias. No dia 9 de abril, o prefeito de Ressaquinha dirigia um carro da prefeitura quando foi cercado por 2 homens que estavam numa moto. Esses homens atiraram na direção dele. 9 dias depois, o prefeito de Ibiracatu, no norte do estado, também foi baleado. Um dos tiros acertou o olho dele, ele acabou perdendo a visão. E agora, o caso aqui de Ouro Verde de Minas. O prefeito estava na zona rural, na fazenda da família, quando 2 homens teriam chegado de moto e o chamado pelo apelido. Em seguida, atiraram na direção dele. Eram 2 pessoas que estavam na motocicleta. Esse primeiro indivíduo, que estava em posse da arma de fogo, ele disparou 6 vezes contra a vítima e logo mais ele descarregou o revólver e implementou mais 6 munições, atirando novamente mais 6 vezes contra a vítima. 5 disparos teriam acertado a vítima. O prefeito foi levado para o Hospital Santa Rosália, em Teófilo Otoni. O prefeito Geraldo José passou por uma cirurgia de quase 3 horas aqui no Hospital Santa Rosália e, de acordo com a assessoria de comunicação, o caso dele, embora seja grave, é estável. Ele continua respirando por aparelhos e deve permanecer sedado pelas próximas 48 horas.
As polícias militar e civil apresentaram hoje o resultado de uma operação que prendeu parte de uma quadrilha que dominava o tráfico de drogas na região nordeste de Belo Horizonte. O grupo é o mesmo suspeito de impor o toque de recolher para comerciantes da área na semana passada. Os criminosos foram detidos em casa. Segundo a polícia, Daniel de Jesus Porfílio, de 18 anos. Michel Dom Chaves dos Reis, de 24. Ciro Silva de Souza, de 26. Max Júnior Gomes, de 19. E Alan Fernandes, de 40, que não foi apresentado por estar preso na Nelson Hungria, fazem parte de uma quadrilha que movimentava o tráfico de drogas em Sabará e em bairros da região nordeste de Belo Horizonte. Com eles foram apreendidos um revólver 38, uma pistola 9mm, munição de vários calibres, um colete à prova de balas, 65 pinos de cocaína, balança de precisão, placas de carros e este arco e flecha. Ele foi desfigurado, né? A flecha, né, que tem a ponta oca, uma ponta redonda para alvo, né? Ela foi transformada através do trabalho de serralheiro numa ponta como a gente vê em filmes aí de ação, que tem aquela, num sentido de perfuração mesmo, né? E realmente um equipamento que tem muita pressão ali e pode efetivamente matar uma pessoa. No dia 12 de abril, durante uma operação, a Polícia Militar chegou a apreender alguns desses criminosos por porte ilegal de armas. Com eles foram apreendidos 5 revólveres e R$36 mil. Também foram recolhidos alguns veículos, porém, cada um deles pagou uma fiança de R$5 mil. E o bando foi liberado. 2 dias depois, os cães da Polícia Militar encontraram R$476 mil escondidos em uma Hilux. A Polícia Civil entrou no caso para desarticular a quadrilha. 8 mandados de busca e apreensão e prisão foram cumpridos. O líder do esquema do tráfico na região, Leandro Silva de Souza, ainda está foragido. Em princípio, vão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de armas de fogo de uso restrito, permitido, associação criminosa armada. Todos os bandidos têm passagens pela polícia por tráfico, roubo e porte ilegal de armas. Os traficantes teriam imposto um toque de recolher para os moradores dos bairros da região nordeste da capital. Estou aqui para mandar um papo certo, que a guerra está estourando, então não quero ver morador na rua, não quero ver ninguém depois das 10 no portão. Se trombar, se achar que é desculpinha, nós vai ser pá, tá ligado? É porque aqui é o bonde, você tá ligado? Se vacilar, passar das 10 horas, o cerol é fininho. O toque de recolher não se confirmou, né? As gravações ali não tem como a gente falar categoricamente que são os marginais, porque o indivíduo que usar um telefone público e ligar para um comerciante falar que tem toque de recolher, necessariamente significa que ele está envolvido no tráfico, mas pode ser ter um trote, inclusive, né? Começou neste domingo a Expo Zebu em Uberaba, no Triângulo. A abertura da feira não contou com a participação da presidente Dilma nem do governador do estado. Mesmo assim, houve protestos contra o governo federal e o PT. Apenas o vice-governador Antônio Andrade esteve no Parque Fernando Costa e também foi vaiado. Crise política à parte, a maior exposição de gado zebu do mundo espera faturar mais de 50 milhões de reais. Mais de 9 mil exemplares de raças zebuínas de corte e leite já estão em Uberaba. Além de julgamentos, os pecuaristas terão à disposição 34 leilões, shoppings de animais e vários concursos leiteiros. Está na contramão da economia, está num momento bom de preço. Se você tem bons preços e muita qualidade, não tem como não ser otimista. Mas como aproximar tanta informação e tecnologia do consumidor final? É aquele que leva para casa o leite e a carne de todo dia. Essa é, sem dúvida, uma das grandes novidades da Expo Zebu 2015. Um estande com cortes, preparo e degustação de pratos brasileiros e internacionais, onde o ingrediente principal é a carne zebuína, produzida no Brasil. O especialista divide o conhecimento com a chefe de cozinha e juntos interagem com o público numa aula pra lá de saborosa. Cortar carne de qualidade é um brinquedo. Eu amo fazer isso e é muito prazeroso. Muito boa, nutritiva, leve. Adorei. Novidade. Guardas municipais de Belo Horizonte promoveram um treino aberto de jiu-jitsu no Parque Municipal nesse domingo. Eles já usavam a arte marcial como técnica de defesa no trabalho, mas agora formaram até equipes para disputar campeonatos pelo país. Uma vez por mês, promovem este evento em área pública da capital para incentivar a prática do esporte.
Domingo é dia de relaxar. Não para esta turma de lutadores de jiu-jitsu que decidiu pegar pesado no treinamento em pleno parque municipal. O encontro acontece todos os meses e é organizado por guardas municipais de Belo Horizonte que adotaram a arte marcial como técnica de defesa para o trabalho nas ruas. Houve a necessidade em abordagens em preservar a integridade física do abordado e a gente viu a necessidade em se adaptar à arte dentro da nossa instituição. A iniciativa deu tão certo que 8 meses depois da criação do grupo, os guardas municipais formaram até uma equipe para disputar torneios e receberam o apoio de um dos mestres do jiu-jitsu mundial. A guarda que está agora vindo com toda a força, com toda a disposição, e viram as competições e viram o valor que ela é realmente para os defensores da lei aí que estão aí para trabalhar e defender. Mensalmente, os treinos da guarda deixam as academias e vão para as ruas como forma de incentivar o esporte. As pessoas confundem, né, as torções, as imobilizações com algo agressivo e na realidade não. Nosso esporte ele não é um esporte de impacto por completo, é um esporte de condução. Neste domingo, foram mais de 140 atletas reunidos, alguns pequenos do tamanho, mas que já são verdadeiros campeões, como o Luiz, de 9 anos, que carrega no peito mais de 30 medalhas conquistadas. Se com 9 anos você já está questão de medalha... Chegar na faixa preta, né? E continuar, não parar, né? Promessa olímpica, hein? A mineira que conquistou o título de Miss Mundo no estado, agora se prepara para disputar o título nacional. Conheça a beleza da juiz-forana Júlia Horta. O primeiro desfile de Júlia Horta foi aos 8 anos de idade, mas a carreira profissional começou aos 15. Aos 21 anos, é estudante do 6º período de jornalismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, já saiu em campanhas publicitárias em revistas de moda, foi modelo de matérias de jornais e teve a imagem estampada em diversos catálogos. A atual Miss Mundo Minas Gerais se prepara para o concurso nacional, que será realizado em junho em Florianópolis. Uma das coisas que eu mais estou tentando me preparar mesmo é psicologicamente, ficar calma. O projeto social é a paixão de Júlia. O foco é o bem-estar de meninas de 10 a 15 anos de idade. Eu estou adorando trabalhar com causas sociais, que é uma coisa que o concurso permite. O projeto social chama Estar Bem. Ele é voltado para o aumento da autoestima de meninas carentes daqui de Juiz de Fora. A Júlia tem o apoio total da família. Os 2 irmãos e os pais ajudam na torcida e também no projeto social. A Patrícia é assessora e acompanha a Júlia desde o início. A família sempre apoiou? Sempre. Todos os projetos aqui em casa, dos meninos, de uma forma geral, a gente apoia. Torcida não faltou na conquista da coroa do Miss Mundo Minas Gerais, em novembro, no município de Itabira. Estou muito confiante. Eu acho assim, eu estou no caminho certo, eu estou dando o meu melhor. E agora é esperar o resultado mesmo. Mas eu acredito que o que for para ser, vai ser. Pais que levam crianças para brincar em uma praça do bairro Cidade Jardim, em BH, cobram manutenção nos brinquedos e a melhor segurança no espaço público. A mãe de um garoto alerta que 2 crianças se feriram em uma tirolesa há alguns dias. Olhando de longe, é só mais uma pracinha para as crianças brincarem. Mas quem frequenta o lugar afirma que os brinquedos escondem armadilhas. Brenda sempre traz o filho ao local e já percebeu alguns perigos. Este rolo, por exemplo, está sem o emborrachamento. Esta estrutura de decoração está empenada. Ela afirma que 2 crianças já se feriram gravemente na Praça Godoy Betônico. Um menino de mais ou menos 11 anos caiu de costas, saiu com uma suspeita de fratura, e uma garota de 10 anos caiu e teve, inclusive, uma parada respiratória, porque o impacto foi fortíssimo, é uma menina bem magrinha. Brenda afirma que esta tirolesa não recebe a manutenção adequada e é outro risco para crianças menores. É um brinquedo perigoso, estando com uma manutenção em dia e não estando com a manutenção em dia, porque domingo passado ele estava sem lubrificação e travava de repente, causando esses acidentes. O Francesco, de 9 anos, também percebeu o perigo no escorregador. A grade para subir
Tem grande perigo, porque os cabos são muito pequenos e a criança pode botar o pé sem prestar atenção. Aí ela torce o pé ou cai para trás. Alguns pais também reclamam da falta de um piso emborrachado ao invés do concreto. Já aconteceu o acidente aqui de uma criança cair, né, bater a cabeça no chão, até uma vez com alguns segundos acordado. Então talvez seria interessante, né, trocar o piso. Com tantos perigos, os pais têm que redobrar a atenção. O pai também não pode chegar aqui na praça e esquecer os filhos e às vezes machuca a criança. É da própria infância, né? A criança machucar e o pai tem que saber medir os riscos, né? Isso é verdade. A prefeitura informou que fez a vistoria no local e constatou que os brinquedos estão em bom estado de conservação, que apenas a tirolesa necessita de lubrificação que será providenciado, disse ainda que faz a manutenção periódica nos brinquedos. A nossa edição fica por aqui. Logo mais à noite tem outras informações nos nossos noticiários de todo o estado. Eu volto amanhã depois da Alterosa Esporte. Até lá.